Graças e paz, queridos, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24. Gênesis, o capítulo é o capítulo 24. Vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás meu filho para uma mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois, para os bens do seu senhor, estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Disse o Senhor, Deus disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faça beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em um pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta esteja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não conhecia, a quem o homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despojou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os camelos. Último versículo. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos.
você possa pedir que o Senhor fale com você, amém? Nós temos costume de orar, mas eu vou pedir que você ore ao Senhor, peça: Senhor, fale comigo, eu quero ouvir a tua voz, fala no meu coração, me dê a direção necessária, e que Deus fale conosco. Pai de amor, essa é a tua palavra, eu quero te glorificar. Pedir: Senhor, fale conosco porque nós carecemos, necessitamos de ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo possa trazer uma palavra de encorajamento para nós, de fortalecimento para os fracos, de salvação para os perdidos. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, venha mudar a nossa vida todos os dias. Que eu possa ficar atrás da cruz. Sou totalmente dependente do teu Espírito Santo. Então fale conosco mais uma vez, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu acho pior do que lidar com uma vida estática, uma vida parada, é saber lidar com o progresso. Porque o progresso, ele requer uma continuidade, ele requer que nós tenhamos sensibilidade de que esse progresso, ele sempre vai vir acompanhado de novos desafios. Nós temos vivido um tempo em que nós temos mergulhado na palavra do Senhor, temos vivido um tempo de organização, de oração, e eu sei que nós, da mesma forma que atraímos as bênçãos de Deus, o inferno se levanta. Isso é comprovado, e o inimigo não fica satisfeito com uma igreja que começa a trilhar esses caminhos. Então eu não me assusto com os problemas que acontecem, inclusive os problemas que acontecem comigo, porque eu sei que existe uma insatisfação, mas eu fico feliz porque se existe uma insatisfação do inferno, é porque nós estamos satisfazendo a Deus, amém, irmãos? Então, esse progresso, ele traz muita dificuldade, porque nós acabamos ficando um pouco estáticos. Algumas vezes nós voltamos, recuamos, porque são novos desafios, é um novo tempo, as incertezas do amanhã. E o que Deus quer falar conosco hoje é sobre um outro nível de oração. Porque nós falamos muito sobre oração, nós admiramos muito as pessoas que oram, e às vezes nós ficamos na admiração e esquecemos de nós. Esquecemos que nós também oramos a um Deus que responde. Mas para ir para esse outro nível, você precisa viver novo desafio. Você precisa falar: Senhor, eu quero ir para uma nova fase. Eu quero sair dessa minha mesmice. Eu não quero ficar acomodado. Se você observar o texto, Abraão é um homem velho. Em outras palavras, o texto começa dizendo que Abraão é um homem realizado. O texto começa dizendo que em tudo o Senhor abençoou Abraão. Abraão era velho, avançado em idade, ratificando o seu tempo na terra, e diz também que ele era um homem abençoado em tudo. Abraão tinha todos os motivos para falar assim: eu já conquistei tudo. Eu idealizava algumas coisas, Deus fez a promessa e a promessa se cumpriu. Eu tive progresso na vida, eu fiquei mais rico, eu estou trilhando o caminho de Deus, e agora, por estar velho, é um tempo de eu parar, de eu descansar. Mas de maneira surpreendente, ou não, Abraão decide viver um novo desafio. Como não se bastasse viver os seus desafios, até o texto do capítulo 24, onde ele tem, antes disso, o seu filho, depois quase ver o seu filho morrendo ou matando o seu filho, ele decide viver um novo desafio. Isso me deixa feliz demais, porque eu aprendo com Abraão que não tem idade, não tem tempo de trabalho. A vida cristã não é uma carreira que nós vamos nos aposentar. Hoje nós estivemos ali no enterro de uma irmã de mais de 80 anos, que serviu a essa igreja por mais de 70,
E uma irmã que você ouviu, que estava lá, você ouviu os mesmos testemunhos. Uma irmã incansável. Quantas vezes essa irmã me ligou para poder falar de outros membros dessa igreja? Para falar, pastor, olha, pastor, telefona, está com dificuldade. Coisas que eu não sabia. E essa irmã tinha muitos porquês de repente falar assim, eu já vivi a minha vida cristã. Eu já vi a PIB de Vigário, a Relevante, conquistar muitas coisas. Agora é o tempo de eu descansar. E Abraão é esse nível. Ele fala, eu preciso viver um novo tempo, porque se o meu filho não casar, o meu filho não tem filho. E se o meu filho não tiver filho, a promessa está interrompida. E ele vai viver esse novo desafio. Um desafio de ver o seu filho casado e assim ele ter a certeza no coração que a promessa de Deus por nada vai ser interrompida. Que não vai ser uma falta de esforço, que não vai ser um desleixo, que as coisas vão parar por ali. E Abraão chama o seu servo mais antigo. Alguns chamam de Eliezer, mas eu não vou falar porque o texto fala o servo. Os capítulos antes vai falar sobre Eliezer, que é o servo que ele chama e fala sobre todas as coisas da sua casa, que é alguém de confiança, mas deixa eu falar o servo. Porque esse texto trata de um servo, ele chama esse servo porque sabe que seu filho já tem quase 40 anos de idade. E quando ele chama esse servo, eu fiquei feliz porque como é bom ter pessoas do nosso lado que vão somar com as coisas que Deus tem para nós. Como é bom ter pessoas que estão do nosso lado e que sabem que nós não conquistamos nada sozinhos. Esse homem é um homem de confiança de Abraão, e por ser um homem de confiança, o homem que viu Abraão passar por tudo. Desde a incerteza de ser pai ou não, de repente ter um filho que não é da sua esposa, porque a sua esposa decide dar uma ajudinha para Deus, e ele vê todo esse processo. E agora ele compra a ideia de um novo desafio que não é dele. É um desafio do seu Senhor. Eu falei, Deus, que eu possa ser como esse servo, e que eu possa ter pessoas como esse servo, que me ajude a vencer novos desafios. Porque o novo desafio nem sempre é o seu, e quer dizer, é só seu, e quer dizer que você vai conseguir concluir esse desafio sozinho. Você, precisamos de pessoas como esse homem, que acreditam, que sabem que a nossa caminhada depende de pessoas que se propõem a fazer alguns juramentos como esse homem fez, e falar assim, eu vou te ajudar a você realizar e chegar no objetivo desse novo desafio. Esse homem, ele é chamado, e ele sabe dessa responsabilidade, ele vai caminhar por quase 400 quilômetros. A caminhada não é curta. Eu quero dizer para você que Abraão não é um homem preconceituoso. Só que Abraão é um homem já vivido. E quem é vivido, passa-se o tempo, ele fica mais seletivo. Essa é a verdade. Conforme o tempo passa, jovem e adolescente não. Ri um para o outro, já criou amizade, né? Já quer andar junto, quer correr. Mas quando nós temos uma certa idade, nós ficamos mais seletivos. E Abraão, ele é mais seletivo por quê? Porque ele sabe que a promessa que Deus tem na sua vida e consequentemente vai jorrar na vida do seu filho. E por fazer essa seleção, ele fala assim, das mulheres cananeias, essas não servem para o meu filho. É necessário alguém que vá representar o meu povo. Nós temos algumas questões desse homem que coloca a mão debaixo da coxa, né? Mas o básico é que ele honra a descendência de Abraão. Esse é o básico. Tem muitas explicações, até uma explicação sobre o nervo ciático, né? Mas eu não quero embolar a cabeça. Eu quero que quando esse homem faz isso, ele está honrando uma geração. E por honrar essa geração, ele caminha 400 quilômetros. A caminhada é longa. Só que esse novo desafio me faz pensar sobre a seriedade da obra. Porque quando ele recebe esse desafio de Abraão, falando o seguinte, vá até a terra e traga uma esposa para o meu filho, para tu ver, que furada. Se você escolher a esposa para você já é difícil, escolher para o outro deve ser mais complicado ainda. É como se acabasse o culto hoje, o Mateus chegasse, pastor, escolhe uma esposa para mim.
eu acho que vai ser meio complicado, viu, Mateus? Nós vamos orar junto, mas eu não vou fazer nenhuma promessa não, porque é complicado demais. Esse homem caminha 400 quilômetros. E eu, lendo esse texto, falei: Deus, o que o Senhor quer falar para nós sobre esse novo desafio? É que esse cara, ele leva com seriedade. Ele caminha com seriedade. Ele sabe que o seu Senhor serve a um Deus que cumpre promessas. E que promessa é uma palavra que ecoava muito forte dentro dele. E esse servo vai nos dar alguns ensinamentos. Se você observar, o primeiro ensinamento que ele tem, por mais que seja uma missão difícil, e nós temos crises quando nós temos missões difíceis, é que esse homem, ele não pega e sai ao léu. Tá bom, eu vou caminhar e eu vou arrumar alguém do nível dessa promessa. O texto vai dizer no versículo 10, que antes dele sair, ele vai no celeiro, ele pega 10 camelos, ele pega dinheiro, bota na bolsa, simplificando as coisas. Isso me ensina que aquele que te dá a missão, ele também supre a sua necessidade. Nós temos uma crise quando nós recebemos algumas missões que Deus coloca como desafios para nós, porque nós não temos condições, nós não temos capacidade, e o segredo desse homem me ensina que o segredo é passar no celeiro. Você não pode ir para a missão com o celeiro vazio. Você não pode ir para um novo desafio sem antes passar no celeiro do seu Senhor e buscar ali mantimento, buscar ali recurso. A única coisa que eu tenho certeza é que o Deus que nos comissiona a novos desafios, Ele nos dá o recurso necessário para que possamos cumprir esses desafios. Amém, irmãos? Imaginou se esse servo fosse simplesmente sair, vou ver o que vai acontecer. Às vezes nós estamos frustrados porque nós queremos ir para novos desafios sem passar no celeiro antes. Queremos abençoar novas vidas, orar por novas vidas, sem ter uma vida de oração. Queremos, de alguma forma, ser evangelistas, evangelizarmos pessoas, ganhar almas para Jesus, sem antes passar no celeiro daquele que nos ensina como jogar a rede. A complicação não é a missão e a nova etapa, é que nós estamos displicentes demais em muitos momentos. Esse homem me ensina que eu preciso passar no celeiro do meu Senhor. Ele não fica pensativo, ele não fica apreensivo, não, ele se abastece. E Deus nos trouxe aqui para falar exatamente isso. Quando se tem um novo desafio para a sua vida, uma nova etapa para a sua vida, você precisa se abastecer. Você não pode simplesmente acreditar que eu só senti o chamado, eu vou fazer. Não, eu preciso me preparar. Ele vai nessa nova missão, ele passa no celeiro daquele que deu essa missão. Depois de sair do celeiro, ele caminha quase 400 quilômetros e vai junto a uma fonte. Percebe bem que uma nova fase, ela requer alguns cuidados. E mesmo que você fale assim, mas foi algo ocasional, a Bíblia nada é ocasional. Toda a Bíblia ela é rica em ensinamentos. Quando esse cara chega cansado, com os pés inchados, talvez com dor nas costas dessa viagem, talvez suado, porque a missão é importante demais, talvez com seus nervos à flor da pele, quando ele chega desse caminho, ele não vai descansar. Ele não vai passar no spa e falar assim, deixa eu descansar um pouco para continuar essa missão. O texto diz que ele para junto a uma fonte e ele vai orar. Porque a missão sem reabastecer no celeiro e uma missão sem oração é uma missão que vai ser mal sucedida. Esse homem, ele para junto a uma fonte. Observe bem, quando ele para junto a uma fonte, ele faz uma oração muito complicada. Esse servo de Abraão, ele não vai pedir algo natural. Ele não vai falar assim, Senhor, me dá um sinal, a primeira que aparecer é que seja ela. Não, ele faz uma oração muito difícil. Ele fala assim, a primeira que chegar, eu vou pedir água. E se ela me der água, eu não vou pedir água para os camelos. Eu não vou pedir para que ela possa dar água para os camelos. Ela vai se oferecer para fazer isso.
Irmãos, é uma oração difícil por quê? O camelo bebe mais de 100 litros d'água. Quantas vezes aquela mulher teria que descer o seu cântaro para poder abastecer os 10 camelos? Seria muito trabalho. Só que esse cara faz uma oração difícil. E nós precisamos passar por um novo nível de fazermos orações difíceis. Porque Deus não quer saber o que você pede sobre o que a farmácia pode te dar. Deus não quer saber sobre o que o médico pode fazer por você. Deus não quer aquilo que você acha uma oração difícil, você ir na imobiliária e aquilo que a imobiliária pode fazer pela sua vida e suprir a sua necessidade. O que Deus quer te trazer aqui, fazer você pensar que essa oração difícil, ela é imposta pelo seu limite, que não limita a Deus. A minha oração difícil é aquela oração que é quase impossível de uma menina, de uma mulher me servir a água e ela se prontificar a pegar mais de 1000 litros de água e dar para os camelos. Isso é difícil demais. Só que essa oração é uma oração de quem quer ir para o outro nível, de quem sabe que a missão ela é importante e precisa que Deus esteja realmente no negócio. Às vezes nós estamos em novos desafios, só que a nossa oração é aquela oração café com leite, é aquela oração já guardada no coração. É quando eu fecho o meu olho de maneira automática. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, salva o meu filho. Eu te peço agora, salva o meu marido. Eu te peço agora, liberta a minha esposa. Eu te peço agora, faz a minha igreja crescer. Eu te peço agora, me livra desse vício. A oração difícil é aquela que você sabe que não vai acontecer, mas Deus vai fazer porque Ele é Deus. Esse cara fala assim, eu quero algo impossível. E ele faz essa oração. Existe uma complexidade. É uma oração exagerada. E se ele orasse de voz alta, o nego ia falar, você está pedindo demais. Não bastaria pedir somente que alguém te servisse a água e esse seria o sinal. Não, ele quer algo que só Deus pode fazer. Oração difícil é quando a matemática não bate. Difícil porque ele não ora para amanhã. Ele não fala o seguinte, eu estou aqui junto à fonte, cansado, com o pé inchado, as costas doendo, a minha cabeça a mil, porque existe uma complexidade no trabalho que o meu Senhor me deu. E Senhor, eu te peço que amanhã o Senhor possa começar a me dar alguns sinais. Ele faz uma oração que requer um agir de Deus imediato. Isso não quer dizer que Deus age porque você mandou, porque nós não decretamos, amém? Nós pedimos. Mas só que a oração que ele faz é uma oração muito difícil, que seria respondida com o agir de Deus. E o texto vai dizer que antes dele acabar de orar, observe bem, ele está de olho fechado, Senhor, eu peço agora, a mulher que aparecer aqui, antes de acabar a oração, vem Rebeca. Vou falar para você em nome de Jesus, as nossas orações são metódicas demais, porque nós oramos hoje, talvez acreditando que amanhã as coisas possam acontecer, e essa nossa fé medíocre, que faz achar que Deus pode fazer na segunda-feira aquilo que Ele já está determinando hoje, faz com que muitas vezes nós não vivamos essa promessa. Ele faz essa oração, como é difícil você olhar para esse homem e falar assim, como é que esse cara... Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho tanta intimidade com Deus assim. Pastor, eu estou chegando agora, eu estou começando a caminhar, então eu não tenho muita intimidade com Deus. Você viu como é que foi a oração desse cara? Você viu a oração que esse servo fez? Olha o versículo 12 que ele fala. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Ele não fala, ele não tinha intimidade, ele não tinha um caminhar como o de Abraão, mas ele tinha uma referência. Deixa eu falar uma coisa em nome de Jesus. Se você tem uma referência, já é alguma coisa. Se você já tem uma referência, já é momento de você falar, Senhor, então faça isso em nome de Jesus, me ajuda nisso em nome de Jesus. Esse cara, ele não tinha, pelo texto, ele não tinha aquela mesma coisa que Abraão teve, quando Deus chama e fala assim, sai da tua terra, me obedece, eu vou destruir, enfim.
Esse cara, ele viveu com Abraão, esse servo viveu com Abraão, e aí ele faz a oração baseado na referência dele. É como se fosse assim: Deus do meu Senhor, Deus do meu Senhor que me tirou daquela terra lá e me obedeceu e foi só seguindo. Deus do meu Senhor, aquele velho que não poderia ter, não tinha mais por que ter filho por causa da idade. Era uma promessa que para muitos não ia concretizar. Mas esse Deus que fez isso com ele, estou pedindo agora. A referência era do Deus de Abraão, baseado naquilo que Deus tinha feito na vida de Abraão. Se você não tem intimidade, o importante é que você entenda que orações complexas, orações difíceis, não é sobre o quanto você conhece a Deus, é o quanto você crê. Esse crer é o que aproxima. Esse crer é que vai trazer uma vitamina poderosa para a tua vida, e reconhecer que se tem uma referência, e tu sabe que esse Deus é poderoso, é hora de você começar a viver novos desafios. O que esse servo faz é viver um novo desafio. Ele não ora para amanhã, é agora. O servo não descansa, ele ora. Ele não senta, ele ora. Ele não pensa o que vai fazer, ele ora. O problema é que nós não queremos orar. Não temos fé quando oramos. E ele estava junto à fonte. Tipologicamente, ele está no lugar certo. Se você veio aqui a quarta-feira que nós falamos sobre as portas da fonte das águas, você vai saber sobre o que estou falando. Ele estava no lugar certo. Ele não está no campo. Por quê? Por que, pastor, que é o lugar certo? Olha a referência que o texto dá. O lugar que as meninas, as damas, iam buscar água. Ele estaria no lugar errado se ele estivesse o quê? No campo, na colheita de trigo. Ele estaria no lugar errado se ele estivesse aonde? Na obra. Ele estaria no lugar errado se ele estivesse aonde? Onde os homens estavam. Então ele vai fazer uma oração junto à fonte, que representa o lugar certo. Orações difíceis requerem lugar certo. Esse cara está junto à fonte e ele faz essa oração. E ele sabe que as mulheres, elas iriam ali que elas buscavam águas. Orações complicadas devem ser feitas em lugares certos. Grave, escreva essa frase. Se você quer resposta, esteja no lugar certo. Não adianta você buscar a Deus em lugares errados. Não adianta você ficar arrumando alguns problemas e critérios e fazer suas orações no lugar errado. O lugar de fazer oração é junto à fonte. O lugar de onde fazer a oração é como esse servo ensina. Olha que interessante. O versículo 15. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Sabe o que me chama a atenção? É que essa mulher não sabe que com o servo de Abraão tinha uma bolsa com dinheiro. Você viu o servo mostrando dinheiro no texto para essa mulher? Para ela servir? É porque está na essência de Rebeca. Quem tem essência de servo não precisa ver a carteira. Quem é servo de verdade não pensa em recompensa, porque ele tem a convicção de que o seu Senhor honra. Servir não é uma questão de recompensa, não é uma questão de elogio, não é uma questão de mostrar ouro ou prata. Servir é o que está dentro de nós. E ela não vê nada. Isso tudo porque ele decidiu não abrir a sua carteira, mas abrir a sua boca e falar com Deus. Grave bem isso. Ele chega ali, quando vê a menina, ele não abre a carteira e fala assim: olha os bens, deixa eu te falar o que eu vim buscar. Não, ele não fala nada. É impressionante como a oração, ela tem um poder de surpreender a nós mesmos. É impressionante como nós sabemos que a oração tem o poder de surpreender a nós mesmos, e mesmo assim nós decidimos fechar a boca e em alguns momentos abrir a carteira, mostrar a bolsa, mostrar o currículo,
Em alguns momentos decidimos falar sobre o que nós conquistamos, mas ele não. Ele está com a carteira fechada, com o olho escondido, com a boca aberta e falando: Deus do meu Senhor, que o Senhor ache benevolência. Quer que Deus responda essa oração difícil? É hora de você fechar essa carteira, fechar essa boca e falar com qualquer um e começar a falar só com Deus, junto à fonte. É um novo desafio para a nossa vida. Uma vida, sabe, em que Deus ele vai agir, independentemente de como nós vamos fazer, do que nós vamos fazer, do que nós vamos apresentar, de quem nós somos. Ele vai fazer porque nós pedimos a Ele, que é Ele que faça. E Ele faz exatamente isso, antes do fim da oração. A donzela que era muito formosa, olha o versículo 16. E a donzela que era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro. Dá para você entender? Você consegue imaginar o que está reservado para quem fecha algumas coisas e abre a boca para Deus? Você consegue observar que antes desse cara, antes dele abrir os olhos e falar em nome de Jesus, amém? Ah, pastor, calma aí, não, eu estou fazendo uma analogia, nós de hoje em dia, né? Antes dele falar amém na oração, Deus surpreende ele. Você consegue identificar que se você fizer a oração certa, no lugar certo, com fé, Deus responde e te surpreende? Essa nova fase de oração é aquela oração que sai da coisa metódica, daquilo que alguém pode fazer por mim. É o que só Deus pode fazer. Ele está ali, e eu vejo que estava reservado. Rebeca já estava guardada pelo Senhor, já tinha sido escolhida pelo Senhor. É só ele continuar tomando essa atitude certa. E com certeza, quando Rebeca chega e ela faz todo o trâmite que ele pede em oração ao Senhor, o texto vai dizer que ele fica observando. Em algumas versões ele fica admirado. Porque nossa oração, muitas vezes, nós nem cremos quando Ele faz. Já se viu assim? Você ora assim, daqui a pouco Deus vai e responde: o quê? Não, calma aí. Aí você pega e fala assim: é que nem a irmãzinha orar, né? Quanto tempo que o marido entrar na igreja? Quantos anos? Orando. Quanto tempo orando? 1 ano orando? Eu tinha desistido, pastor. Oração difícil. Às vezes nós olhamos para a nossa casa: calma aí, isso não tem como acontecer. É aí que tu tem que orar de verdade. Esse cara ele fica admirado, ele olha, mas olha o que o texto diz. Então o servo, depois que Rebeca surpreende ele, que ela dá os 10, tudo aquilo acontece na oração. Olha o que o texto diz no verso 17. Então o servo correu-lhe ao encontro. Irmãos, a oração que Deus surpreende também requer algumas atitudes. Deixa eu falar uma coisa em nome de Jesus. Se você pediu e Deus te surpreendeu, não fique de boca aberta esperando ver o que vai acontecer daqui a pouco. Não, precisa correr atrás. Porque se não correr atrás, Rebeca vai embora. Se você está pedindo uma casa para o Senhor e de repente está ali a promoção na imobiliária, mas eu não tenho dinheiro, sai da sua casa em nome de Jesus, vai na fé, porque a Rebeca está lá, corre atrás. Se de repente você chama teu marido, teu filho, a tua esposa, ou quem for, e ela não tem coragem de entrar na casa do Senhor, se aparecer a oportunidade, não fica com a boca aberta, corra atrás de Rebeca, porque Rebeca pode ir embora. O texto fala que quando ele é surpreendido, ele corre atrás, como aí é ela. Depois de cansado, imagina só, você cansado de uma viagem, as coisas acontecendo, você perde a bênção, porque agora você começa, sabe, a pestagenar. Ih, Jesus, oh, glória a Deus. Pestanejar, amém, irmãos? É coisa de instrumento de guitarra, eu estou esquecendo o nome. Para tu ver que eu não faço mais isso, né, irmãos? É nota limpa, não é mesmo, pastor Emerson? Cravada, não tem mais esse nome, não. E aí, se eu não entender esse contexto do que Deus faz, Rebeca vai embora. O texto diz que ele corre, porque ele não pode perder Rebeca. Deus responde à oração, mas essa oração vai exigir de nós ações.
Não pense em você, que você pediu, e Deus vai fazer tudo porque você já fez alguma coisa. Não, tem que estar atento. É necessário ter atenção, porque algumas Rebecas estão indo embora e a bênção está passando. Deus faz tudo certinho, tu não pediu, está aqui. Aí você, tá bom, vai embora, acabou. Esse cara não, ele corre atrás do verso 19, e acabando ela de dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despojou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos. Você vê que essa aqui é a resposta da oração. Ele fala assim, aquela que tira água e dá água para os camelos, plural. Ele não pediu um camelo, pode dar água para um camelo, não, para os camelos. Aí o texto, para dizer que Deus faz e Deus faz perfeito, vai completar dizendo o seguinte: ela tirou para todos os seus camelos, porque Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada mais ou menos. Deus, quando se apresenta diante de nós, não é para mostrar que Ele pode fazer igual aos outros, é para dizer que Ele é Deus. Se você se surpreender com o que Deus faz, a oração precisa ser acompanhada de ação. Não fique com essa boca aberta, cheia de dentes. Quando a bênção chegar, usufrua de maneira em que você vai olhar e falar o seguinte: eu vou usufruir, eu vou correr atrás e vou continuar fazendo tudo certo, porque é um novo desafio na minha vida. Ele faz exatamente assim. Rebeca não sabe, olha só, até aqui ela não sabia o que tinha na boca, na bolsa. Mas quando tudo acaba, e aconteceu no versículo 22, e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro, meio ciclo de peso, 2 pulseiras para as suas mãos, de peso de 10 ciclos. Quando você faz as coisas sem esperar nada em troca, Deus se encarrega de honrar você. Nós não estamos falando aqui de Abraão e de Isaac. Estamos falando de um servo e de uma menina que estava trabalhando. Olha o que Deus faz na vida desses dois. Rebeca não imaginava o que Ele estava guardando ali. O novo desafio para nós é cheio de ensinamentos. O novo desafio para nós é você começar a fazer hoje oração difícil. Mas pastor, eu oro sobre isso há tanto tempo. Talvez você tenha orado no lugar errado. Porque quem ora na fonte atrai as pessoas certas, e também está no lugar certo. Ele estava ali na fonte e atraiu as pessoas certas. As meninas que iam lá, e ele estava procurando uma menina para casar com Isaac. Se a sua oração junto à fonte atrai pessoas erradas, você está na fonte errada. Se você está na fonte, junto à fonte, orando, e aí tem um monte de crente incrédulo lá, isso não vai acontecer mais não. Está atraindo gente errada. O novo desafio é ter a percepção que a nossa primeira passagem é pelo celeiro, depois de aceitar esse desafio. A segunda passagem é caminhar e não descansar. É orar e falar com Deus. Termos a convicção de que Ele vai nos surpreender, porque nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Você tem um novo desafio, é saber que uma hora a Rebeca vai passar e tu tem que correr atrás. Quando Deus mostra algumas coisas, você fala assim: eu não sou capaz. Mas calma aí, você não orou para isso? Por que você insiste em dizer isso? Eu estou vindo aqui por vir, mas isso não vai acontecer mais. Você não sabe o Deus que você serve. Você não tem noção de quem é esse Deus. Ele vai dar ordem. E aquilo que você não espera, eu creio que em nome de Jesus, você vai ver experiências. Nós não somos uma igreja que pregamos, o evangelho que não é sobre isso. É sobre pessoas que assumem essa responsabilidade, novo desafio. É dizer, eu quero mais de Deus. Eu tenho que ter responsabilidade para isso. Essa responsabilidade requer novos desafios. Se eu não orava muito, eu começo a orar mais. Se eu orava muito, mas não tinha fé, agora eu vou orar e vou começar a pedir coisa difícil que eu nunca pedi para Deus. Se antes eu fazia algumas coisas, mas eu estava fazendo no lugar errado, agora eu vou para o lugar certo, junto à fonte. A nossa convicção nessa noite é que Deus vai ouvir nossas orações difíceis, amém, irmãos?
Deus vai ouvir as nossas orações que nós nunca tivemos coragem de fazer. Essa palavra é para mim também. Irmãos, eu oro por todo mundo. Eu oro por um monte de gente. Senhor, abençoa, da casa, tira do aluguel. Mas pergunta para mim, pastor, quando que você ora por você? Pergunta para mim. Qual foi o dia que eu falei, Senhor, eu quero um carro que não enguice como o meu está enguiçado? Desde sexta-feira. Eu não quero um carro assim, eu quero um carro novo. Porque eu não quero passear, eu não quero, sabe, só passear, não. É para a tua obra também. Me pergunta se eu, pastor, me pergunta se eu orei por isso. Não. Aí Deus me deu essa palavra e tá o seguinte, sabe por quê? Tu costumou fazer oração normal. É hora de você começar, sabe, a fazer oração difícil. De falar, Senhor, eu sou um miserável, mas me usa com poder e glória. Senhor, eu não sei nada, mas me usa para a tua honra e para a tua glória, para mudar a vida de pessoas. Oração difícil é quando eu olho para mim, o quanto eu sou insignificante, mas eu reconheço que o meu Deus faz proezas. Que o meu Deus realmente não é só sobre o que eu canto, aquilo que eu leio. Eu tenho a convicção de que Ele é o Deus do impossível. É impossível uma menina servir mais de 1000 litros d'água. Mas o Senhor quis para dizer o seguinte, eu vou agir com benevolência. Volta lá, porque essa promessa não vai ser interrompida, porque tudo que você fez, desde o julgamento, foi agir com responsabilidade, foi agir com fé, foi agir com convicção. Então eu sou o Deus do teu Senhor, e eu vou continuar cumprindo a promessa na vida dele. Mas faça a coisa certa, sai da mesmice. Comece a fazer oração difícil. Senhor, aquele emprego está me tirando da graça. Senhor, me dá um outro melhor. Senhor, a minha casa está caindo aos pedaços. Me ajuda em nome de Jesus a ter um ambiente mais confortável. Senhor, não tenho força de ir na EBD, mas domingo que vem eu vou sentir a espada do anjo cutucando a minha cabeça. 7h30 da manhã eu vou tomar um banho e vou na EBD aprender do Senhor. Comece a fazer uma oração difícil. Aquela que diz o seguinte, quarta-feira é um culto normal. Não, quarta-feira eu entro aqui, eu adoro ao Senhor, porque não tem dia. O dia é todo dia, a oportunidade é toda a oportunidade. De repente, Rebeca pode estar aqui numa quarta-feira. Eu estou falando com você, eu estou falando comigo. Tem um monte de crente que olha aí, Senhor, me dá uma valor abençoada. Aí Deus coloca uma menina do lado, ela pisca para ele, fala, estou pedindo um varão, e o cara, amém. Fala Deus. Eu só vim tocar aqui. Pô. Tem cara que pede, Senhor, eu quero. É quando Deus coloca a Rebeca na frente, corre. Irmã Celia, em nome de Jesus, ajuda. Deus quer que você faça uma oração difícil, mas que você creia que essa oração vai acontecer, amém, irmãos? Então fique de pé em nome de Jesus. Você que quer, com essa convicção, fala, Senhor, hoje eu vou fazer uma oração difícil. Hoje eu vou pedir algo que eu nunca pedi, ou aquilo que eu pedi da forma que eu nunca pedi. Veja bem, pode até ter pedido já uma Rebeca, uma bênção, mas da forma não foi essa. Eu quero só um sinalzinho, não é um sinalzinho. Senhor, mostra a sua benevolência, mostra que é a tua vontade, mostra, Senhor, que eu não vou trilhar o caminho errado, eu vou estar junto à fonte, eu vou ouvir a sua voz, eu vou buscar o Senhor. Então o lugar é esse, a fonte é essa, o Deus é o mesmo. O que tem que mudar é o nosso novo modo de viver, um novo modo de pedir. Deus quer de você nessa noite, não é aquela oração, é abençoa a minha família, não é salva, liberta, cura, Senhor, ameniza o câncer, não, cura o câncer. Deus não quer que você faça uma oração, Senhor, aquele problema de sempre, não, Senhor, tira, soluciona, me ajuda. Eu vou fazer uma oração difícil e eu creio que o Deus do impossível está nesse lugar. Eu vou fazer uma oração difícil e creio que Deus vai responder, porque não é o pastor Luciano, é a palavra dele que garante, e me trouxe aqui para dizer, faça sua oração difícil, porque eu vou ser benevolente na sua vida. Você que crê, você que vai pedir, aplauda o Senhor por essa palavra, amém? Aplauda Ele, feche os olhos, fala, Senhor, é agora. Ouça a minha oração difícil, ouça a minha oração complicada e entre com o seu agir. Ore ao Senhor em nome de Jesus.